Olá pessoal, então eu me chamo Vitor e estou aqui para falar sobre ondulatória. Então, a ondulatória basicamente é o estudo das ondas. E quando eu falo ondas, logo você vai pensar em quê? Nas ondas do mar, né? Que não deixa de estar certo, porque as ondas do mar, elas são a particularidade do estudo das ondas. Bom, você já parou para pensar sobre como funciona um rádio? Como que do nada aparece um ruído lá e você escuta? Bom, primeiro, o rádio recebe um sinal, que eu vou dizer para vocês logo que é uma onda, e também como que você escuta o que o rádio está transmitindo. Vou dizer para você também que é uma onda. Agora, eu estou dizendo que o que está no rádio é uma onda, o que você escuta é uma onda, o que está no mar é uma onda. Ué, é tudo onda? É justamente isso que a gente vai tratar nessa videoaula, que é como a gente pode diferenciar os tipos de ondas e definir o que é uma onda. Então, como já vimos falando sobre ondas do mar, ondas de rádio, precisamos então entender o que é uma onda. Uma onda nada mais é do que oscilações que são regidas através de perturbações, onde uma das principais características é que uma onda ela não carrega matéria, mas sim energia. Vamos falar então sobre algumas características das ondas. A primeira é o período. O que é o período? O período seria o tempo que leva até a onda começar a se repetir. Então ela vai partir de um ponto, faz sua trajetória até chegar ao mesmo ponto. Temos também a frequência. A frequência é a quantidade de vezes que se repete um período. Então, a gente tem aqui um período e a frequência vai ser essa repetição. Temos aqui um exemplo aqui em cima. Ele completou um período, novamente um período. Então, quanto mais se repete esse período, vai se formando uma frequência. Então, já entendemos como se comporta uma frequência de uma onda. A forma para que você encontre essa frequência, no caso, temos a frequência igual ao número de repetições. Então, vamos usar uma repetição, como citamos aqui, sobre esse período. Então, a quantidade de vezes. Se eu repetir 3 vezes aqui, então a nossa frequência seria 3 sobre o nosso período. Isso é a nossa frequência. Outra característica de uma onda é o seu comprimento de onda, que é dado por lambda, que ele é nada mais do que a distância de um ponto onde nessa mesma onda ele vai se repetir. Então, a essa distância, a essa, temos um ponto se repetindo na mesma onda, então a gente chama isso de lambda, comprimento de onda. Vale também ressaltar que esse ponto consideramos como crista e esse de vale. Também temos que a velocidade de uma onda é dada pelo comprimento de onda vezes sua frequência. As ondas se classificam de duas maneiras, por sua natureza e pela sua forma de propagação. Primeiro vamos falar sobre as duas formas de propagação de uma onda. Ela pode ser uma onda transversal ou uma onda longitudinal. Bem, uma onda transversal, ela vibra, ou seja, ela oscila perpendicularmente à sua propagação, que seria esse exemplo aqui, que temos ela subindo até sua crista. Então, a sua oscilação está sendo para cima e para baixo e está se propagando na direção horizontal. A gente pode comparar o movimento de uma onda transversal com uma corda. A gente pode ver aqui que ao mexer a corda, ela vai se propagar na forma horizontal, sendo que sua oscilação vai ser na forma vertical. Uma onda longitudinal, ela se propaga diferente. Ela vai ter a sua oscilação na mesma direção da propagação. A gente pode usar isso como exemplo de um som.
um alto-falante que está agitando as moléculas de ar e assim se propagando, fazendo a sua oscilação de vai e vem na mesma direção em que o som vai se propagar. Bem, agora vamos falar sobre a natureza das ondas. Primeiro vamos falar sobre as ondas mecânicas, que são ondas que precisam de um meio material, ou seja, você precisa fazer uma perturbação em moléculas e assim ela vai se propagar. Com uma onda do mar, você agitar um óleo em um balde, você balançar uma corda. Bom, exemplos bem importantes seria as ondas do mar, como eu citei, o som, até mesmo o movimento de uma mola. Dessa forma, a mola ela tem um movimento longitudinal, como eu citei anteriormente. Ela segue a oscilação no mesmo sentido. Continue, bicho, é engraçado. Bem, como eu vinha dizendo antes de dar uma falha, bom, falha do experimento não, porque eu estava dizendo que a mola se propaga na mesma direção da sua oscilação. Dessa forma, ela é um tipo de onda longitudinal. Assim, também devemos citar algo muito importante. As ondas mecânicas, elas não se propagam no vácuo, pois lá não tem matéria. Então, uma vez visto o que é uma onda mecânica, existe ainda um outro tipo de onda que se chama onda eletromagnética. Então, basicamente a diferença entre uma onda eletromagnética para uma onda mecânica é que lá na onda mecânica nós precisávamos de um meio para ela poder se propagar. Mas uma onda eletromagnética ela não precisa, ela se propaga no vácuo. Exemplos de ondas eletromagnéticas são a luz visível, raio-x, ondas de rádio, micro-ondas, ultravioleta e infravermelho, e tem uma diversidade de ondas eletromagnéticas e todas elas compõem o espectro eletromagnético. Então, o espectro eletromagnético ele compõe todas essas ondas que eu falei, sendo que uma pequena parte dele é destinada à luz visível. Luz visível. A luz visível contempla as cores do arco-íris, desde o vermelho até o azul. Tenho aqui o azul e um pouquinho antes do azul eu tenho o violeta e ultravioleta. E aqui eu tenho o vermelho e após o vermelho eu tenho o infravermelho. Então, as cores do arco-íris são basicamente essas que está aparecendo aí para vocês, nesse GIF que também está aparecendo. E então eu vou discutir um pouco sobre essas cores, que são as cores fundamentais que compõem a luz branca, que por sinal foi Isaac Newton, o cientista responsável por descobrir que a luz do Sol, que é uma luz branca, é composta por 7 cores, que são as cores do arco-íris. Então, o experimento mais conhecido, que é o experimento do disco de Newton. Então, o disco de Newton ele compõe várias cores. Aqui tem todas as cores que tem no arco-íris. Então, se a gente dá um jeito de juntar de volta essas cores, nós teríamos que ter o branco. Então, a proposta desse disco é quando você gira ele muito rápido, a gente tem uma cor que na teoria deveria ser branco. Aqui não é branco, porque isso aqui é corante, né? O branco mesmo é para cor luz. Então, todas as luzes juntas, vermelho, azul, verde, amarelo, as luzes juntas dá a luz branca. Aqui, como é corante, então não vai dar 100% branco, porque aqui não tem 100% todas as cores. Até porque ali entre o amarelo e o vermelho tem o laranja, entre o laranja e o amarelo tem o alaranjado. Então, algumas cores estão faltando aqui, mas com luz, todas elas juntas, tem que dar a luz branca. Uma das características de uma onda eletromagnética é que ela se propaga de forma transversal. Ao contrário de uma onda mecânica, como por exemplo o Vitor falou, uma onda de uma mola,
que se propaga de maneira longitudinal. Então, uma onda transversal é aquela que você excita ela em um sentido, de cima para baixo, e ela se propaga no sentido perpendicular. Então, você tem aqui uma onda transversal, que é o mesmo exemplo de uma onda em uma corda, uma onda mecânica numa corda. Você excita na vertical e ela se propaga na horizontal. Mas como o Vitor tinha falado, uma onda numa mola, você está excitando e ela está se propagando no mesmo sentido da excitação, certo? Beleza, então vamos aproveitar esses conceitos de uma onda eletromagnética e vamos fazer um experimento para a gente ver que a luz branca ela é composta de outras cores, como Newton tinha previsto, como Newton tinha realizado o experimento e descoberto. Então, para esse experimento nós vamos fazer o que Newton fez, só que Newton fez com um prisma, nós vamos fazer aqui com um aparato mais moderno. Então nós vamos mostrar que a luz branca ela realmente se decompõe em outras cores. Aqui nós temos uma lâmpada, essa lâmpada está incidida nessa primeira lente convergente, que é para colimar, e nessa segunda lente, que é para focalizar. Então aqui nós teremos um foco de luz branca e nós vamos usar essa grade de difração para mostrar que essa luz que é branca, que ela vai se decompor em outras cores. Eu vou apagar a luz e volto já. Então primeiro eu vou ligar a lâmpada. Então nós vemos que ela está sendo focalizada aqui ao zero da régua. E então eu vou posicionar essa grade de difração na frente da luz, para a gente poder observar que irá surgir algumas cores que são características das composições da luz branca, certo? Então aqui nós vemos a mais à direita a luz vermelha, temos laranja, amarelo, verde, azul e no mais perto aqui nós temos o violeta. Então aqui nós temos o espectro de cores, que foi primeiro descoberto por Newton, mostrando assim que a luz branca é decomposta por outras cores, que são as cores do arco-íris. E além das ondas harmônicas, nós também temos um outro tipo de onda que na verdade é um fenômeno que nós conhecemos como onda estacionária. A onda estacionária tem esse nome porque ela parece estar estacionada, ela não tem um sentido de propagação. Como é que surge uma onda estacionária? Então você tem uma onda fixa na parede, uma corda, por exemplo, e você vai dar vários pulsos repetidos. Então vai o primeiro pulso e atinge a parede. Quando chega lá na parede, essa onda é refletida. Então aqui seria a reflexão dessa onda. Então ela vai passar aqui pelo mesmo ponto comum e vai retornar para você. E vai continuar fazendo esse movimento, porque você está dando outro pulso. Então o que acontece? O pulso de excitação somado com o pulso de reflexão vai causar uma interferência nessa onda, transformando ela numa onda estacionária. E aqui no centro nós temos um ponto que nós chamamos de nó, e aqui nós temos uns pontos que nós chamamos de ventre. Ainda mais, uma onda estacionária ela possui alguns modos. Os modos representam da seguinte maneira. Eu vou dizer que eu tenho o modo 1, que é quando eu tenho meio pulso. O modo 2 eu teria a onda completa. Então eu teria a onda completa e a sua reflexão. E o modo 3, no modo 3 eu teria a onda completa mais meio. Então eu teria a onda completa mais meio. E aqui está a sua reflexão. Então, para visualizar melhor essa ideia, nós estamos mostrando aí um pequeno vídeo para vocês conseguirem visualizar o que é uma onda estacionária. Outras características que uma onda possui,
que é a reflexão e a interferência. Mas, como mostrado aí na imagem, vocês podem ver, isso é um transdutor, certo? Então, ele vibra com uma certa frequência determinada pelo seu gerador de função, e o que acontece é que ele emite uma onda aqui na ponta. Essa onda vai se propagar até chegar em um material refletor. Esse material refletor refletirá a onda, então ela se propagará dessa maneira e causará interferência com a onda incidente. Então nós temos aqui a reflexão e por essa onda ter sido refletida junto com a onda que está sendo incidida, vai haver uma interferência. Em alguns pontos será uma interferência que vai causar nós. Então aqui nós temos os nós. E fazendo uma analogia entre essas ondas, que são ondas mecânicas, para ondas eletromagnéticas, nós temos um conceito bastante interessante que são as interferências construtivas e as interferências destrutivas. Então, se eu tenho, por exemplo, um feixe de luz passando aqui por uma pequena abertura, existe um princípio que se denomina princípio de Huygens e que vai fazer com que essa abertura transforme o nosso feixe em uma onda circular. Então, se eu colocar mais outras duas aberturas aqui, e quando essa onda passar por essas duas aberturas, vai criar mais duas fontes secundárias, e essas ondas irão formar em um anteparo que está na frente delas, o padrão que nós chamamos de padrão de interferência, onde, se a interferência for construtiva, nós conseguiríamos observar, haverá luz lá, que nós denominamos como franja clara. E se essa interferência for destrutiva, nós teremos franjas escuras, então ali não terá luz. Então nós vamos ter alguns pontos de um anteparo com luz e outros sem luz, um com luz e outro sem luz, e assim por diante. A isso que nós denominamos interferência. E para finalizar, nós temos ainda mais uma característica da onda, que é a refração. Acontece quando a onda passa de um meio para outro meio. Então nós temos, por exemplo, aqui a piscina. Então aqui tem água, certo? Água. Então uma luz que vem da atmosfera, uma luz solar, ela vem aqui passando do ar para a água. Quando isso acontece, nós teremos um desvio da luz. A luz que vinha nessa direção, ela passa a sofrer um desvio por causa do fenômeno que nós denominamos como refração. E então agora nós vamos fazer alguns experimentos para mostrar bem essas ideias.
You know, like I know, you know, like I know, you know, like I know, you know, you know, you know. About to blow, we about to blow, yeah, yeah, yeah. You know, like I know, that we about to fucking blow, yeah, yeah, yeah. The sky we finna light it up, we ain't never coming down. See the people showing love, say what's up when I'm around. They were saying it was love, but we see them in the crowd now. We too young to give a fuck, all we know is that for now. I said what's up, what's up, what's up? I'm young, don't give a fuck. Them critics said it was luck, now the mater show me love. Put my city on the map, better yet it's on my back. Got Tim G up on the track, let them niggas know it's a rap. This is more than just a dream that we living. My team's got me driven, self-esteem that we giving to all the people that's listening. Miss me with all that dissing, dismissing them with the quickness, cause they tryna hold me down, but I'm steady going up. Would it be that dope, yo? Pack the show with these hoes, bro. Hit them with a geeked up flow. Try to smoke me cause I'm just that dope, yo. Bagging shit like I'm pro, yo. Kill the game like I'm low, so cause I make hits like Rose Bowl. Shine so bright we glow, glow.